Gente amada do Dani, a paz. Eu tenho certeza que em algum momento da sua vida você ouviu aquela famosa expressão de Jesus dizendo: nem só de pão viverá o homem. Você deve ter ouvido em alguma pregação, ou você leu nas escrituras, ou se você, assim como eu, praticamente nasceu na igreja, você deve estar cansado de ouvir as pessoas fazendo piadinha usando esse versículo. Quando você vai comer, você faz aquele prato enorme, que você tem fome, aí a pessoa, ou ela vira e fala o Salmo 121, irmão, eleva os meus olhos para o monte. Ou ela vem com essa piadinha, sem vergonha de usar o texto de forma errada, nem só de pão viverá o homem. Agora, interessante, desde pequeno, né, que eu ouço as histórias da Bíblia, leio e tal, eu nunca entendi essa passagem. Porque eu ficava olhando, eu era pequenininho e eu via lá o pastor falando que o diabo tentou Jesus, né? Vou ler aqui para você ver. Lucas, tá no livro de Lucas, capítulo 4. Aqui, verso 3. Então Jesus foi levado ao deserto para ser tentado pelo diabo, né? E o diabo disse a Jesus: se tu és o filho de Deus, transforme essas pedras em pães. Então respondeu Jesus: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que venha da boca de Deus. Aí eu ficava olhando, falei, gente, pera, aonde que está o pecado nisso? Que tentação é essa? Se eu tô com fome e eu, sendo Jesus, tenho o poder de transformar a pedra em pão, e eu tô lá no meio da rua, tem um tijolo lá, um bloco de concreto, e eu posso transformar aquele bloco em sei lá, uma costela do Outback com Doritos e Coca-Cola, uma picanha com farofa, delícia. Por que eu não faria? Qual é o pecado disso? Por que Jesus tinha que passar fome? Não faz o menor sentido. Eu não entendia. Mas eu entendi. E eu quero explicar para vocês, aonde que está a tentação? Aonde que Satanás foi espertinho de tentar pegar Jesus e aonde que isso se aplica à minha vida e à sua vida hoje em dia? Qual é a lição que a gente pode tirar disso? Quero ler com vocês Juízes capítulo 14 e vocês vão entender ali, aqui nessa passagem, o que Satanás fez e por que Jesus quase caiu na tentação que muitas vezes pega eu e você. Preste atenção. Juízes capítulo 14 diz assim, que Sansão desceu a Tímina e viu uma mulher filha dos filisteus. Veja bem, Sansão era do povo de Deus. Sansão era israelita. Sansão não podia se misturar com pessoas que não serviam ao mesmo Deus que ele. Isso é julgo desigual. Isso é um conselho bíblico para não se fazer. Que se você quiser saber mais sobre isso, 2 Coríntios 6, está no YouTube. Coloca lá, Daniel Sade, julgo desigual, porque eu não quero falar muito sobre isso, senão o vídeo vai ficar extenso. E aí, verso 2, quando ele voltou, Sansão voltou, disse ao seu pai e sua mãe: pai, mãe, eu vi uma mulher de Tímina, filha dos filisteus, eu estou apaixonado, eu quero ela para mim. Porém, seu pai e sua mãe disseram: filho, mas não tem entre as mulheres do seu povo, entre as mulheres dos seus irmãos, alguma que te sirva como esposa? Você vai ter que ir buscar desses incircuncisos filisteus? E aí Sansão responde, olha aqui, olha a resposta de Sansão: pai e mãe, vão lá e me tomem aquela, porque ela me agrada. Aqui que está o grande erro, é aqui que está o problema. A resposta de Sansão não é: porque é a vontade de Deus, ou porque é aquela que Deus tem pra mim, ou porque o melhor de Deus é ela. Ele não fala isso, ele fala: aquela me agrada. Entre outras palavras, não me interessa o que Deus pensa, não me interessa a vontade de Deus, eu quero é fazer a minha. É exatamente aqui que Satanás quis pegar Jesus, é aqui que o inimigo pegou Sansão, e é aqui que ele pega muitas vezes eu e você. Quando nós não questionamos a Jesus, não questionamos a Deus e vamos lá e fazemos a nossa vontade. Meu querido, existe uma vontade de Deus que é soberana na nossa vida, que é a melhor, é a melhor. Se a gente obedecer, a gente vai viver uma vida plena e feliz. E existe a nossa vontade. A oração e o clamor tem que ser para que as duas coincidam, ou que quando as nossas forem diferentes, que a do Senhor prevaleça. O problema é que muita gente não questiona, vai lá, faz, quebra a cara e volta com os cacos pro Senhor arrumar. Deus, tem misericórdia, arruma a situação pra mim. E aí Deus misericordioso arruma. Mas por que a gente não ora antes para que o Senhor nos entregue já arrumado e já feito, sem precisar quebrar para prender? Quando Satanás ele fala para Jesus, vai lá e transforma a pedra em pão, Satanás estava querendo que Jesus obedecesse às próprias vontades e não que ele buscasse a vontade divina. Engasguei.
Porque mesmo Jesus sendo Deus, ele veio em forma humana, aceitando abrir mão das vontades humanas para obedecer às vontades de Deus. Vou dar um exemplo. Como ser humano, ele não queria passar pela cruz, ele estava angustiado e com medo. Tanto que ele ora, se possível, afasta o cálice, mas seja feita a tua vontade. Então você vê que Jesus, em determinados momentos, a vontade humana de Jesus não era a mesma da vontade divina. Só que nesses momentos, o que ele fazia? Ele se submetia à vontade do Pai. Isso é dependência de Deus. Então quando Satanás vai lá e fala, você está com fome? Transforma a pedra em pão. Jesus ele não vai fazer isso porque ele fala, pera, como que eu vou fazer isso? Eu não sei se isso é a vontade de Deus. Eu não vou fazer o que eu tenho vontade. Eu vou fazer aquilo que Deus tem para mim. Mas para que eu saiba o que Deus tem para mim, primeiro eu tenho que buscar a vontade dele. Eu não vou tomar decisão antes de entregar ao meu Pai. E esse é o problema. Você às vezes toma decisão por impulso, por raiva, você toma decisão porque você está muito excitado sexualmente, ou porque você está muito feliz, ou porque parece que tá. Parece. Satanás ele entrega as coisas muito disfarçadas. Se a gente não tiver olho espiritual, a gente cai achando que é ouro, e não é ouro, é Satanás se disfarçando de anjo de luz. Então como que eu faço para saber? Meu querido, a regra número 1 é não tomar nenhuma decisão sem antes entregar ao Pai e buscar a vontade dele para sua vida. Simples assim. Antes de tomar qualquer decisão, você vai fazer o quê? Você vai chegar e, Senhor Jesus, eu estou com essa dúvida. Senhor Jesus, eu estou com esse problema. Senhor Jesus, eu tenho que tomar essa decisão, mas eu quero, Senhor, te pedir, te clamar que a sua vontade prevaleça, que não seja a minha, Senhor, que seja a sua, em nome de Jesus. Preste atenção no que eu vou falar. Tudo o que acontece depois que você entrega a Deus os seus caminhos é a vontade dele. Você entendeu isso? Tudo, ó, eu vou pegar qualquer situação da minha vida, antes de eu tomar uma decisão e correr o risco de dar tudo errado, eu vou pegar aquela situação, eu vou entregar, Senhor, aqui está, essa é a minha vontade, é isso que eu preciso fazer, mas qual é a sua? Tudo que acontecer depois, as consequências, se a porta abrir, glória a Deus. Se a porta fechar, glória a Deus. Se der certo, é porque era para dar certo. E se der errado, é porque era para dar certo também. Porque é a vontade dele que vai prevalecer. Não faça as coisas da sua cabeça. Busca o Senhor antes. Entrega ao Senhor antes. Confia nele. E o mais, ele fará. Essa é a lição. Por isso que Jesus ele foi tentado para tomar as decisões sem buscar a Deus, sem buscar a vontade de Deus. E quando você toma as decisões sem buscar a Deus, a chance de dar errado é enorme. Então que em nome de Jesus esse vídeo tenha te ensinado. Calma, não decida ainda, não seja precipitado, não seja precipitada. As chances de você voltar com as violas em caco são grandes. Então entrega ao Senhor, descansa, Ele está no controle, o Pai te ama, vai dar tudo certo. Em nome de Jesus, eu sou o pastor Daniel Sade, Jesus te ama de verdade, glória.